Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Adriano Reis, programador, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre repetição, eventos de clique e include. Bom, eu já fiz um pequeno esboço aqui com HTML, já tem alguns eventos e a gente vai desenvolver isso na nossa aula. Bom, como vocês podem ver, a intenção aqui é criar um pequeno restaurante. Quando a gente faz um pedido, ele aumenta a quantidade, caso já esteja no cardápio, já tenha sido feito esse pedido. Se você cancelar, eles vão diminuindo do total. E é claro, se você fizer novos pedidos, eles vão aumentando a nossa conta. Para captar as imagens, eu utilizei o Lorem Pixel. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, isso é uma aula de Lorem Pixel muito boa também, de formas de você construir um template utilizando imagens, sem ter que ficar buscando, baixando imagens, né? Eu também vou usar o Bootstrap como CSS padrão e basicamente é isso. O comportamento na nossa tela deve ser esse. A gente pode filtrar aqui também por qualquer coisa praticamente, e é isso. Vamos para o código? Bom, como vocês podem ver, eu tenho o meu arquivo packed.json, eu instalei o Express para ficar mais rápido o carregamento, não é necessário, apenas abrindo o arquivo direto no navegador ele funciona também, sem um servidorzinho, mas também tem uma aula sobre isso, de como criar um servidor HTML, JavaScript. Você baixa o JSON, o Express, aqui tem o nosso servidorzinho pronto. Eu vou deixar aula sobre Express também no card, tá certo? Ele é bem simplesinho. E aqui o nosso HTML sem nada de Angular. Eu tirei tudo aqui para a gente poder desenvolver isso agora, tá certo? Do jeito que está aqui no momento, eu vou rodar o nosso servidor para vocês verem, e vejam que se eu clicar ele não está fazendo nenhuma ação, o filtro não está funcionando, esse HTML tinha que estar do lado. A gente vai tratar tudo isso agora nessa aula, certo? Primeiro eu vou parar aqui o serviço e vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar as bibliotecas que a gente vai trabalhar. Já está importado aqui o AngularJS, então a gente precisa criar o módulo e o nosso controller. Isso já foi falado na última aula. Angular módulo, myapp, e aqui uma entrada para um array, onde a gente pode inserir módulos externos à nossa aplicação. Agora a gente vai começar aqui angular.módulo, myapp, e porque eu poderia abrir o meu controller logo aqui, mas é bom a gente deixar isso bem claro, que aqui nós estamos criando o nosso módulo e aqui nós estamos fazendo um get do módulo. O get eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Eu crio um módulo uma vez no nosso projeto e quantas vezes eu quiser dentro dele eu posso chamar esse módulo para criar um novo controller, um service, enfim. Mas a criação do módulo só pode ser feita uma vez. Se eu criar dois módulos chamado myapp, ele vai dar conflito, tá certo? Vou botar aqui, vou até escrever aqui, criação de novo módulo. E aqui nós vamos criar o nosso controller. Para criar o controller, a primeira coisa que eu faço, eu chamo o módulo que eu quero inserir o controller, nome do meu controller, e aqui eu passo uma função. Então a gente passa a função, function, e lembrando que a gente precisa passar o nosso scope para fazer a comunicação do nosso controller com a view, tá certo? Por enquanto, vamos parar aqui e vamos inserir o app ao nosso HTML, que não está acontecendo no momento. Então eu vim aqui no topo do HTML, ng app myapp, e eu venho no body
e vou inserir o meu controller, ng controller my controller, tá certo? Vamos rodar nossa aplicação para ver se está tudo ok. Aqui eu aperto F12 para verificar, eu não tenho nenhum erro, então está tudo ok, está tudo certo. Vamos dar continuidade. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar os títulos de cada parte do nosso projeto. Por exemplo, aqui, Restaurante Adriano. Eu quero que isso venha do controller, eu não quero que isso fique aqui estático, escrito no HTML. Quero que venha no controller. Como eu faço isso? Bom, vocês lembram do ngBind, que eu fui falado na última aula. Então eu venho aqui, scope.titles, scope.títulos, né? Vamos fazer em português mesmo. E aqui eu vou dizer, o primeiro título que eu quero é o nome do meu estabelecimento. Posso até botar aqui, nome estabelecimento. E ele vai se chamar Restaurante do Adriano. Aí eu tenho que imprimir isso na tela. E há duas formas de fazer. Eu posso fazer um ngBind aqui, que não é muito usável, não é muito utilizado, ou eu posso abrir chaves duas vezes. E aqui dentro das chaves eu coloco títulos, né? Porque, lembrando, eu tenho que acessar o objeto títulos, e esse título tem um nome estabelecimento. Vamos testar. Vejam, se eu inspecionar o elemento, olha aqui, tá vendo? ngBind Restaurante do Adriano. Ele já transforma essas duas chaves num ngBind, tá certo? Se eu vir aqui em cima e mudar Restaurante do Juca, olha lá, alterou automaticamente. Isso é interessante porque eu posso trazer o nome do estabelecimento do banco. Se eu tenho um site onde contém vários restaurantes, eu posso, cada estabelecimento tem um nome, eu posso puxar isso do banco, tá certo? O cardápio, eu também vou botar nomes diferentes, porque eu posso ter cardápio especial, menu do Dia dos Pais, enfim, eu posso botar o nome que eu quiser dinamicamente. Então eu vou botar aqui menu, vou botar aqui, e vai ficar cardápio especial. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui no H1. Abro chave duas vezes, títulos.menu. Olha lá, se a gente inspecionar o elemento, ngBind cardápio especial. Tá certo, mas isso a gente já viu na última aula, né? Hoje nós vamos ver repetição. E na apresentação inicial eu mostrei para vocês que isso aqui vai se repetir várias e várias vezes, né? São vários itens que eu tenho no meu cardápio. Então, antes de começar, eu preciso criar um array com todos os itens que o meu cardápio vai ter. Então eu venho aqui, scope.cardápio, e aí ele vai ter um array, ele vai ser um array, né? E dentro desse array eu vou ter vários objetos. Cada objeto vai ser um item que vai ter os valores necessários: nome, descrição, preço, ID. Olha, estava esquecendo. Então vou começar ID, 2.1, nome, 2 pontos, comida, 1. Como eu estou puxando isso do Lorem Pixel, e eu não sei exatamente qual tipo de comida que vai vir, eu vou deixar assim um nome genérico: comida 1, comida 2, comida 3. Descrição, blá 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 blá, preço. E aqui eu vou botar o preço, é um int, né? Então vou botar aqui 15.00, 15 reais. Após isso eu tenho que botar uma vírgula e vou repetir isso várias vezes. E aí eu vou mudar aqui
2, 3, 4, 5. Esse é o macetinho do VS Code. Eu aperto Ctrl e clico em vários lugares do meu código. E aí tudo que eu faço, eu preciso fazer uma única vez, ele vai replicando para tudo. Eu vou alterar os preços e também vou alterar um pouquinho as descrições para a gente ter. Vou botar aqui Adriano, comida, japonesa, enfim. Aí você deve estar se perguntando, mas você não ia colocar uma imagem? Sim, eu ia colocar uma imagem. Mas o interessante do Lorem Pixel é que eu posso fazer o seguinte. Eu posso determinar o tamanho das imagens. Eu ponho lorempixel.com/ as dimensões que eu quero usar. No caso eu quero 350 por 200. E aí se eu der um Enter, ele já me dá uma imagem de 350 por 200. Agora, se eu quiser uma imagem de esporte, por exemplo, esportes, olha lá, esportes, ele já me dá uma imagem de esportes, da dimensão que eu especifiquei ali. Caso eu quero uma imagem de comida, food, e aí ele me dá, cada vez que eu der um refresh, ele me dá uma imagem nova. Só que eu ainda posso fazer mais uma coisa, eu posso dizer, eu posso passar um ID da imagem. E se eu passo o ID 1, ele sempre vai me trazer essa imagem. Se eu passo o ID 2, ele sempre vai me trazer essa imagem. Isso é legal, porque eu posso usar essa URL até aqui e o ID da imagem vai ser o nosso ID do objeto, tá certo? Então eu vou fazer exatamente assim. Eu quero repetir esse trecho do HTML. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu já tenho meu array, e aí existe uma diretiva do Angular que se chama ngRepeat. E o ngRepeat funciona da seguinte maneira. Eu crio uma variável com o nome que eu quiser, uma variável temporária, e essa variável eu posso acessar apenas dentro do trecho de HTML que ela está presa. Está vendo aqui? Eu coloquei na div e vou botar aqui essa variável se chamar item. Item in, que é uma palavra reservada, cardápio. Esse cardápio, obviamente, é o nosso cardápio do controller. Ele tem que ser um array para poder fazer essa repetição. Então, é mais ou menos como um for each. Eu estou varrendo o cardápio, item a item, e a gente está passando aqui o nome dele, tá certo? Então, tendo acesso ao item, o que eu vou fazer? Primeira coisa é na imagem, eu vou manter essa URL todinha, eu só vou mudar aqui o final. Eu vou simplesmente apagar, abrir as duas chaves, item._id, e ele já dinamicamente já vai me dar um ID diferente. Aqui no Alt eu vou botar item.nome, mesma coisa aqui, item.nome, item.descrição, e no preço, item.preço. Vamos ver como está ficando. Olha lá. Dinamicamente, ele já repetiu as 5 vezes que a gente criou, com as descrições, com tudo certinho. E aí eles estão vindo dinamicamente e o Lorem Pixel já está carregando imagem a imagem. Se a gente vir aqui em Network, a gente pode ver que carregou aqui imagem 1, imagem 2, imagem 3, 4, 5. Tá certo? É claro que como a gente está buscando as imagens de fora, cada vez que você dá refresh, ele tem que recarregar, mas só de você não ter que ficar baixando imagem, isso é bem mais prático na hora de fazer testes, tá certo? Perfeito. O que a gente tem que fazer agora? Agora eu vou fazer o nosso evento de clique. Quando eu clicar em fazer pedido, ele vai adicionar isso à minha conta, vai executar o meu pedido, tá certo? Eu vou ver aqui ng clique e eu tenho que passar uma função
eu vou passar a função fazer pedido. E aqui eu vou passar como parâmetro o nosso item. Beleza? Vamos lá no nosso controller e vamos criar essa função. Como essa função ela está sendo vista no nossa view, eu tenho que passar scope. E aí a gente sempre tem que fazer essa análise. Se uma função ou uma variável não está sendo vista na view, eu não preciso carregar ela no escopo, tá certo? Quanto menos coisas tiver no escopo, melhor. Então eu vou scope.fazer pedido. E aí ela é uma função que recebe um item. E aqui eu vou dar um console.log no item. Vamos verificar agora como está aqui. Clico e olha lá. Ele já exibe para a gente a descrição do item, a comida, o preço, o título, o preço, o ID. Veja que item preço não apareceu aqui, né? A gente tem que verificar o que aconteceu. E aqui em item preço, eu esqueci de botar aqui, né? Por isso que não apareceu. Então, abre chaves 2 vezes. Se eu atualizar, olha lá, os preços já estão aqui. Uma coisa interessante é que vocês estão vendo que os preços não estão em formato de valor, de dinheiro, tá certo? E para que isso aconteça, existe um filtro do Angular que se chama Currents. O Angular tem vários filtros. Para acessar os filtros aqui na bind, eu vou abrir uma barra, e aqui eu ponho o nome do filtro. Existem alguns filtros, por exemplo, uppercase, lowercase, e existe o Currents, tá certo? E aí o Currents faz exatamente isso. Só que vocês podem ver que ele deixou tudo como dólar. Ele só botou o dólar e colocou nesse formato. Existe uma outra biblioteca do Angular que se chama Angular Locale. E com Angular Locale a gente pode transformar todas as coisas no padrão do seu país. Já, por exemplo, data, formato de data, timestamp, formato de dinheiro. É só você carregar o Angular Locale no seu arquivo e ele já vem com isso tudo carregado, tá certo? Então, obviamente, se eu usasse uma data aqui, ele estaria no formato americano, né? Ele estaria com ano e dia em posições diferentes do que a gente usa aqui no Brasil. Mas eu já baixei aqui o Angular Locale, tá aqui. Eu vou carregar esse script aqui no nosso projeto. Só de carregar, vejam que o dinheiro já mudou para o formato de real, tá certo? Eu não precisei fazer nada, ele já fez isso automaticamente. Se a gente observar a nossa biblioteca Locale, aqui ele fala sobre timestamp, ele fala sobre dias da semana, ele fala sobre eras, dias do mês, vários formatos, todos brasileiros, de várias coisas diferentes, de data, de dinheiro, enfim. Você pode alterar esse arquivo, você pode trabalhar nele, fazer alterações que você quiser, mas eu não recomendo fazer isso, é bem interessante manter do jeito que está. O Angular Locale PTBR, obviamente, existe para todos os idiomas. A gente tem Locale para França, para inglês britânico, para inglês americano, enfim. E agora a gente precisa tratar o nosso evento de clique. Obviamente a gente não quer apenas exibir aqui no console. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu devo pensar é o seguinte: quais são as possibilidades que eu tenho para o nosso pedido? Bom, quando você vai no restaurante e você faz um pedido, se você não pediu nada, esse primeiro pedido ele entra na sua conta e ele tem a quantidade igual a 1, correto? Então, o primeiro pedido ele vai ser se scope.conta.length igual a 0, ou seja, sua conta está vazia. E nesse caso, o que eu vou fazer é um scope.conta.push. A gente tem que iniciar a nossa conta, tá certo?
senão ele vai dar um erro, ele vai dizer que conta é undefined, e aí não vai aceitar o push. Então iniciei a conta sendo como um array também, e aí eu faço um push no array, ou seja, eu adiciono o item ao array, e esse item vai ser o item que nós estamos passando aqui. Uma coisa interessante é que posteriormente nós vamos alterar a quantidade desse item. E se eu deixar dessa forma, o que vai acontecer? Quando eu alterar a quantidade no array, ele vai alterar a quantidade no cardápio também. E eu não quero isso, porque o nosso cardápio sequer tem o item quantidade. Então, porque o Angular ele só pegou a referência lá do cardápio e adicionou no scope.conta. E não é isso que eu quero. Eu quero criar um item novo dentro do scope.conta. Então, para fazer isso, eu vou usar uma função do Angular que se chama angular.copy. Então, o que ele está fazendo aqui? Angular.copy é uma função que já vem carregada com a biblioteca do Angular e ela copia o nosso item e cria um objeto totalmente novo. Vocês lembram quando a gente pesquisou que apareceu, quando a gente clicava aqui, como eu não carreguei a tela, ele ainda está fazendo a função anterior. Aqui, ó, hashkey objeto 3. Então, ele vai criar um hashkey novo, ele vai criar um objeto novo para poder adicionar essa conta. Tá, e o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um console.log aqui, scope.conta, só para a gente ver o que está acontecendo. Então, cliquei aqui em fazer pedido, olha só, ele exibiu o array e botou um objeto aqui dentro. Se eu clicar de novo, olha, ele não exibiu. Por quê? Porque agora o length desse array não é mais 0, é 1. E aí ele não vai adicionar nada. Ele vai seguir no outro caso, que é adicionar pedidos novos ou alterar a quantidade desse pedido. Uma coisa interessante que a gente não tratou aqui é que quando eu faço o primeiro pedido, eu também tenho que alterar a quantidade dele. Agora ele vai ter uma quantidade igual a 1. Então vou criar let pedido é igual angular.copy item e pedido.quant recebe 1. Beleza? E agora aqui em push eu não vou passar mais angular.copy, eu vou passar o nosso pedido. Se a quantidade do scope.conta não é 0, então ele vem para um novo caso. E aí nesse caso a gente tem que avaliar duas coisas. O meu pedido, ele já existe na conta? Porque se ele existe, eu tenho que alterar a quantidade. Correto? E se ele não existe, eu tenho que adicionar na conta. Bom, essas novas... primeiro eu tenho que fazer um teste e depois eu tenho que fazer a ação. Eu vou deixar isso para a próxima aula, a gente tem ainda muito assunto, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, eu vou deixar todo o conteúdo no GitHub. Se vocês precisarem, vocês podem baixar o material para começar, porque vocês vão precisar do HTML, tá certo? E todos os vídeos que precisarem de material eu vou deixar no GitHub e o próprio projeto também vai ficar lá. Então é isso aí. Espero que tenham gostado da aula. Grande abraço e até o próximo vídeo.